quarto ano D, tudo bem? Então vamos lá, voltei para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver o quê? Geografia! E vamos finalizar aí o livro, né? Então eu vou gravar o que ficou pendente. Então todo mundo abrindo lá na página 152. Vamos dar continuidade. Vamos aí, todo mundo finalizar junto. Agora quarto B, quarto D, vão estar junto na atividade do livro, né? Vamos lá? Então, deixa eu diminuir para vocês também terem acesso ao livro. Ok. Antes de ir na página 152, vou mostrar uma coisa 151, tá? Na 151, vocês viram assim a diferença entre migração e imigração. A imigração, o livro mostrou para vocês que é a chegada da pessoa em um lugar, né? Ou seja, o imigrante é aquele que chega a um lugar diferente da sua moradia original. E viram também que a emigração é a saída da pessoa de um determinado local. Logo, emigrante é aquele que sai do seu lugar de origem. Tranquilo, né? Lembraram disso aí? Então, vamos lá para onde vocês pararam. Então, vocês viram que a migração pode ser classificada de acordo com o tempo de permanência, estado, lugar e motivação. Como assim? Vamos entender. Olha, tempo de permanência, tem que saber se o meu tempo vai ser, na minha migração, temporária ou permanente. Temporária é quando eu tenho uma previsão de retorno à minha cidade de origem. Então, eu vou e volto. Permanente, eu vou e não volto. Eu vou lá para morar, para fixar a moradia. Quando fala espaço, lugar, tem internacional, que eu vou fora do Brasil, e tem um interna. No interna, nós vamos ter dentro do mesmo país, né? Que vai ter intrarregional, que vai ser dentro da mesma região administrativa. Intrarregional, entre diferentes regiões. Lembra? Norte, sul, então, diferente região. Eu estou saindo de uma região, indo para outra. Tenho também intraestadual, entre o estado. Estou saindo do estado de São Paulo, indo para outro estado. Ou intermunicipal, entre municípios, tá? Estou dentro do estado de São Paulo, mudo de um município para outro, tá? Motivação. O que seria essa motivação? Nós vimos, eu até comentei sobre essa motivação quando a professora falou dos africanos. Vamos lá que vocês vão lembrar rapidinho. É espontânea. Quando o indivíduo determina e planeja o deslocamento, como o caso dos refugiados. Então, assim, ele está saindo, ele vai para lá de espontânea vontade. Ele está indo porque ele quer. Ou forçada, quando ocorre contra a vontade do migrante. Como nos casos da escravidão, que foi dos africanos. Eles foram forçados a vir para o Brasil. Eles não vieram para o Brasil porque quiseram, eles foram forçados. Então, não foi espontâneo, foi forçado nesse caso, tá? Há também definições específicas para o deslocamento entre áreas urbana e área rural. Então, eu estou saindo urbana, indo para o rural. Eu vou estar fazendo o quê? O êxodo rural. E o deslocamento do campo para a cidade, êxodo urbano. Eu estou saindo do campo e indo para a cidade. Ok? Da cidade para o campo. Vamos ver. Você sabia? Refugiados, segundo a definição da Organização das Nações Unidas, a ONU, são pessoas que estão fora de seus países de origem por medo de perseguição, conflito, violência ou por acontecimentos que perturbam a ordem pública e impedem a vida em determinado local, tá? Então, tem alguma guerra, alguma perseguição, alguma violência, eles fogem, tá? Então, isso que seria refugiados. Aí, aqui está falando sobre um outro tipo de migração, a pendular. O que seria pendular? A chamada migração pendular acontece quando as pessoas se deslocam entre as cidades pertencentes a uma região metropolitana, criando um fluxo diário de relação social e econômica. Esse deslocamento pode ser observado no trânsito das vias que ligam essas cidades em horários de trabalho e estudos principalmente. Então, assim, a pessoa ela mora em determinado local, ela vem para a região metropolitana para trabalhar, para estudar.
Então, é onde a gente fala que é horário de pico, né? Que você vê aquele trânsito. Agora, vocês vão pegar, colocar em prática, vão ler lá de novo e vão responder aqui, ó. Preencha o quadro a seguir com as definições de exemplos de migração ocorridas em sua cidade. Então, vamos lá. Migração intermunicipal. O que é migração intermunicipal? Vocês vão escrever. Êxodo rural, êxodo urbano, migração pendular. E escrever aí o que é, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí com a resposta. Enquanto isso, vocês coloquem pausa e respondam, tá? Classifique o tipo de migração que os atores estão apresentando de acordo com. Veja bem. Primeiro de tudo, a dica tá aqui, ó. O que eles estão fazendo? É teatro do quê? Olha lá. Grupo teatral encenando a chegada, olha só a dica. A chegada dos primeiros imigrantes italianos no Brasil. Em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Então, eles estão encenando isso, tá? Então, os imigrantes italianos, quando vieram aqui para o Brasil, eles vieram com tempo de permanência qual? E o lugar, espaço-lugar. E a motivação que eles tiveram. Vamos responder, tá bom? Eu vou pôr lá no livro. Enquanto isso, vocês coloquem pause, responda, para poder ver a resposta junto com a professora. Então, vamos lá. Migração intermunicipal. O que é migração intermunicipal mesmo? É a mudança de uma cidade, de um município para o outro. Então, eu estou mudando de cidade, de município para outro. Isso é intermunicipal. E êxodo rural, mudança do campo para a cidade. E o êxodo urbano é da cidade para o campo. Então, vamos pensar. Êxodo rural. Então, você está falando rural, estou saindo do rural, ou seja, do campo, e indo para a cidade. Êxodo urbano, estou saindo do urbano, estou saindo da cidade e indo para o campo. Imigração pendular, mudança ou deslocamento temporário de horas, dias, semanas, para outra região por motivo de trabalho ou estudo. Nesse caso aqui, são pessoas que às vezes trabalham assim, eu moro em São Paulo e fui fazer faculdade num local fora. Então, eu passo a semana estudando e volto para minha casa só no final de semana. Então, assim, tem os dias certos que eu fico fora. Ou também acontece da pessoa vai e volta no mesmo dia. Então, vamos supor aqui próximo. Uma pessoa mora em Mogi e trabalha em São Paulo. Então, ele faz a migração pendular. Ele vai e volta todos os dias. Sai de um determinado local para ir para outro. Tá bom? Classifique o tipo de migração que os atores estão representando de acordo com. Aí tá aqui, ó. Tempo de permanência. Os imigrantes italianos, quando vieram aqui para o Brasil, eles vieram trabalhar e ir embora? Não, eles vieram para fazer permanência aqui, né? Eles vieram permanente. E o lugar, o espaço, o lugar, eles fizeram o quê? Uma migração internacional. Eles saíram de um país para vir para outro país. E a motivação, eles foram obrigados, forçados, ou foi espontâneo? Foi espontâneo, eles vieram porque quiseram trabalhar. Certo? Aí, dando continuidade na página 154, está falando das migrações no início da formação do Brasil. As migrações ocorreram em diversos períodos da história do Brasil, com a chegada de vários povos, com diferentes culturas. A Pro fala muito dessa cultura, né? A chegada dos portugueses, durante o período das grandes navegações portugueses e espanhóis, se lançaram em expedições. O que é expedição? É viagem em grupo para explorar ou pesquisar uma região. Então, eles vinham aqui para explorar a nossa região, né? Com objetivos de expandir seus territórios, obter riquezas e levar levar o cristianismo para outras civilizações. Em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral anunciou a descoberta de terras, até então desconhecidas por eles. Que terra será essa?
A nossa, né? Olha lá, essa foto eu já até mostrei para vocês. Os povos indígenas, quando os colonizadores portugueses chegaram ao litoral do país em 1500, já haviam povos que viviam aqui, os indígenas. Eles foram os primeiros a habitar essas terras, com ocupação, uso e organização territorial própria. Os portugueses tiveram contato primeiro com o grupo que vivam mais próximo ao litoral, principalmente o povo tupi. Isso quando fez revisão até comentou, né? Que eles chegaram ali pela encosta, pelo litoral, e o contato direto deles primeiro foi com o povo que estava ali na encosta, né? O povo tupi, que eram os índios, né? Os indígenas viviam com recursos obtidos da onde? Da natureza. Eles viviam com esse recurso da natureza. Essa relação era um fator determinante para a sobrevivência da população. Com a ocupação dos colonizadores, ou seja, a ocupação dos portugueses, o litoral foi sendo explorado e modificado, foi modificando a nossa paisagem, a nossa natureza, né? Foi modificando o nosso Brasil, né? Me perdi aqui na leitura. Deixa eu achar onde eu colocar. O modo de produção português e a exploração das terras levaram os indígenas a se refugiar no interior do território. Eles começaram a ir para o interior, saindo ali da beira do litoral, buscando áreas de difícil acesso. Eles tentavam resistir ao contato com os colonizadores para sobreviver ou manter o seu modo de vida. Eles queriam manter sua cultura, seu modo de vida, porque era totalmente diferente dos portugueses. A organização social indígena no Brasil. Apesar das diferentes línguas e costumes, os povos indígenas se organizam de maneira semelhante. Os grupos se organizam socialmente em aldeias constituídas de malocas. Então, eles tinham aldeias e eram constituídas de maloca, que formam um grande salão. Então, eles tinham um grande salão no meio, né, no centro, sem divisão, dispostas de lado a lado, com um espaço central para reuniões. Então, assim, olha só, eles tinham as casinhas e no centro eles tinham essa daqui, ó, que era para reunião, para todo mundo. Na época da colonização, a permanência em um determinado território dependia da disponibilidade dos recursos naturais para a sobrevivência. Eles procuravam um local que eles tinham, assim, acesso ao que é a natureza, a caça, a pesca, coisas que eles precisavam para sua sobrevivência. E quando esses recursos se esgotavam, estava acabando, o alimento acabando, o cacique, que era o chefe da tribo, determinava para eles migrar, mudar, em busca de novas terras e recursos para caça, pesca. Aí aqui a curiosidade. Olha lá. A aldeia. O que seria aldeia? Povoação indígena e sua organização espacial. E maloca, habitação indígena coberta por folha seca que serve de morada para diversas famílias. Atualmente, os deslocamentos indígenas continuam a acontecer em uma região para outra, e também de aldeia para cidades. Apesar desse deslocamento interno, segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a maioria da população indígena vive em seus territórios tradicionais. A maioria está no seu local tradicional. Mas ele faz essa migração assim em busca da caça, da pesca. Agora vocês vão completar o quadro a seguir com informações sobre a população indígena. Primeiro, qual o modo de vida deles? Qual o tipo de moradia deles? Tá muito fácil, gente. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho que eu já dou a resposta. Então, vamos lá. Qual é o modo de vida deles? Eu vou pôr lá no livro para vocês poderem ver. O modo de vida deles. Eles viviam de caça, pesca, não é isso? Então, vamos lá. Viviam de pesca e caça. Eram nômades. Por que nômades? Porque eles ficavam migrando de acordo com a necessidade e os recursos naturais. E a moradia deles era construída de maloca. Aí, nós vamos observar essa imagem aqui da aldeia Ayá, da etnia Calápalo, em Quênia, no Mato Grosso. Em seguida, escrever uma legenda que represente os elementos da aldeia. Então, pense aí, dá uma olhada, faz a legenda que nós já vamos ver as dicas do livro.
Ok, então vamos lá. Na legenda, devem constar o quê? O que nós devemos por aí nessa legenda? Localização da aldeia. Então, olha lá. Onde está falando que é a localização dela? E a organização dela. Então, a organização dela é a habitação disposta em círculo. Olha lá, ela está em círculo, de lado a lado, com espaço central para reunião. Olha lá, o espaço central de reunião. E vegetação abundante ao redor da aldeia. Tá vendo? Eles estão próximos. Eles procuravam um lugar com recursos naturais. Então, olha aqui. Quantos recursos naturais? Tem um rio para pesca. A mata para caça. Aqui, ó. A espaço central de reunião. E as casas uma do lado da outra. A localização. Tá falando aqui no enunciado, olha. Em Querência, no Mato Grosso. Então, simples, né? Vamos lá. Quando eu comecei com as videoaulas, eu comecei falando daqui, da chegada do povo africano. Eu mostrei esse moinho, não foi? Então, agora nós já estamos em dia. Conseguimos! Mais uma! Então, é isso. A aula de geografia foi tranquila. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me chama, tá bom? Beijos, até a próxima aula.